Olá pessoal, estamos aqui hoje de forma mais séria para tratar das formações para o EFA. Encontro de Formação e Aprofundamento. Neste primeiro vídeo falaremos um pouco sobre este mal que vem ameaçando a vida de muitos inocentes, o aborto. Iniciamos ouvindo um trecho da homilia do Papa Francisco no dia 4 de outubro de 2015, na ocasião do Sínodo dos Bispos. O aborto não é um mal menor, é um crime. É eliminar uma pessoa para salvar outra. É aquilo que faz a máfia. É um crime, é um mal absoluto. O aborto não é um problema teológico, é um problema humano, é um problema médico. Mata-se uma pessoa para salvar outra, na melhor das hipóteses, ou para nossa comodidade. É contra o juramento de Hipócrates que os médicos devem fazer. É mal em si mesmo, não um mal religioso. Na raiz, não, é um mal humano. E, obviamente, uma vez que é um mal humano, como cada assassinato, é condenável. Nosso objetivo é chegar o mais próximo possível da opinião da Igreja sobre estes assuntos para o nosso núcleo, incluindo o aborto. E agora a gente traz o vídeo, com o Tibi e a Deia, que vão esclarecer um pouco mais sobre este assunto, que é trazendo à luz a verdade da Igreja. Alguns têm este assunto como polêmico. Outros como o quê? Mas por que polêmico, se nitidamente é algo tão mau? Hoje vamos descobrir como é muito simples destruir os argumentos abortistas. Vamos lá? Toda a questão do aborto tem como base a pergunta: onde começa a vida? Muitos acham que a gente fica se detendo em questões religiosas. Não é apenas religiosa. Por quê? Porque o povo acha que um religioso defende a vida. Isso é preconceito. A pessoa passa a não observar os argumentos do religioso, mas porque os argumentos vieram de um religioso, eles são descartados. Isso é preconceito, fruto do secularismo, né? Tudo é preconceito agora. Preconceito. Discriminação, fóbico. Então não consegue destruir o argumento, tenta derrubar a moral do argumentador. Mas na verdade isso é uma questão biológica, científica, médica até mesmo. A ciência afirma que a vida começa na fecundação. Por mais que se tente provar ao contrário, até hoje não se conseguiu provar que isso não acontece. Quem vai dizer onde começa a vida é a biologia, a genética, amparada pela medicina fetal, a embriologia. São estas ciências que irão dizer quando começa a vida. Você conhece Jérôme Lejeune? Pelo nome deve ser um médico francês, pediatra, um cientista que descobriu a causa genética da síndrome de Down. Você tá boa, hein? Um gênio da ciência. E o que ele diz? O indivíduo humano começa a existir biologicamente a partir de quando ele tem um corpo. A formação do corpo de qualquer pessoa inicia-se no momento da fecundação. Quando o espermatozoide se une ao ovócito, formando 46 cromossomos. Ainda continua o Dr. Lejeune. O aborto é um crime em qualquer circunstância. Sim, porque no momento que espermatozoide e ovócito se encontram, ali já é um novo indivíduo dotado de todas as suas características. Ali já está a cor do olho, do cabelo, enrolado, liso, estatura, cor de pele, o sexo. Ali já está um indivíduo totalmente diferenciado da sua mãe. Um novo ser. É um novo ser. Um novo indivíduo. É uma pessoa. Portanto, se alguém resolve matar este embrião, este feto, independente da etapa em que ele está sim cometendo um crime. Então, a questão toda está nesta base. Se é uma vida humana que ali está, aborto é algo hediondo. É matar uma vida, e o pior, uma vida inocente e indefesa. Mas tem uma questão, Tiba, que muitas vezes as pessoas colocam, até mesmo os cristãos. Eu sou contra o aborto, mas em caso de estupro eu sou a favor, porque coitada da mulher vai ter que carregar aquele fardo, aquele peso, daquela lembrança daquele
ato terrível que foi cometido contra ela. E nesses casos, Tiba? É claro, nós não podemos minimizar o drama dessa mulher, que é uma violência, é um trauma muito grande, é uma barbaridade, e não podemos diminuir esta situação. A mulher vive um drama terrível e muitas vezes pensa no aborto como se fosse uma solução imediata para resolver aquele problema, mas é um engano muito grande. Essa mulher precisa ser amparada, ela precisa ser amparada na sua dignidade de mulher. O que se deve fazer então? Porque essa é a pergunta. Deve-se cuidar da mulher e buscar punir o agressor, mas temos uma terceira pessoa neste meio, que não tem nada a ver com a maldade que foi cometida por aquele homem, que é inocente diante dessa situação. Ela não foi culpada de nada e muitas vezes se quer cometer um segundo crime contra esta terceira pessoa. Essa terceira pessoa paga com a própria vida o erro de um outro. Ela não tem culpa alguma por aquele ato, por aquele crime. A solução não é eliminar a vida inocente e indefesa que está ali no ventre daquela mulher. Cuidar da mulher, punir o estuprador e proteger aquela vida frágil e inocente. Ah, Tiba, mas pensando na mulher, no trauma dela, o que ela vai sofrer. Pois é justamente pensando na mulher, nas consequências do aborto na vida dela, é que nós não toleramos nenhum tipo de aborto. Prestem atenção nestes dados. 25% das mulheres que abortam frequentam continuamente a psiquiatria. 60% dessas mulheres sofrem estresse emocional pós-aborto. As mulheres que abortam, comparadas às mulheres que levam a gestação até o fim, elas têm 138% mais probabilidade de sofrer com depressão. E essa porcentagem também aumenta para 260% a mais de possibilidade de uma internação por questões psiquiátricas em mulheres que abortaram. As mulheres que abortam também são 7 vezes mais propensas ao suicídio. E 30 a 50% destas mulheres podem sofrer depois uma disfunção sexual. Além de perfuração no útero, embolia, necrose. Cancro de mama é altíssimo número, cancro de fígado, cancro cervical, possíveis complicações numa gravidez futura, pancreatite, endometrite e muitas outras consequências lacerações físicas. graves na parede uterina, o próprio útero. Muitas vezes as mulheres sofrem hemorragias terríveis por causa das perfurações no útero. Pensa-se que é uma maldade cometida somente contra a criança, o que já é terrível, né? É atirar a vida de alguém, mas é também uma violência enorme contra a mulher. Quando a gente defende a vida e diz não ao aborto, não estamos defendendo unicamente a vida da criança, mas estamos também prezando pela vida e pela saúde psíquica e física dessa mulher. O aborto não é apenas matar a vida da criança, mas também marcar profundamente a vida dessa mulher. As pessoas falam, mas vai deixar uma criança nascer para sofrer, para ir para as ruas, para passar fome, para não ter acesso nenhum a uma vida digna? Não seria melhor então já eliminar essa vida? São os argumentos dos que defendem o aborto. Eles só têm aqueles argumentozinhos que sempre repetem, né? Não, vai ter mais pobreza, vai ter mais crianças na rua, vai ter mais crianças passando fome. Então é eliminando os pobres que a gente resolve a pobreza? Ou é com serviços sociais, com serviços públicos de qualidade, fomentando a economia, transformando a sociedade? Este é o tipo de argumento e basta pensar um pouquinho que a gente vai ver que ele se desmancha na nossa frente. Outro argumento vem: mas tantas mulheres morrendo em abortos clandestinos, não seria melhor legalizar o aborto? Vão fazer de qualquer jeito, então que façam amparados pela saúde pública. Por isso eu acho que o aborto não é uma questão religiosa, mas é questão de saúde pública. É outro argumento que se usa muito e é um argumento completamente idiota, desculpa a expressão. Se a gente fosse levar a sério esse argumento, a gente poderia então legalizar o tráfico, vamos legalizar o assalto, existe tantos clandestinos mesmo, vamos legalizar o próprio estupro, vamos colocar nas praças estupródromos. Mas se não pensa na mulher, a pergunta é: e você não pensa na criança? Seguindo esse argumento, vamos legalizar então o tráfico de drogas? Já acontece clandestino mesmo? Já acontece o roubo clandestino? É um argumento barato, de comoção popular. Sem contar que, uma vez legalizado o aborto, não é somente, então agora a mulher vai fazer com segurança. Gente, se cria um comércio, porque o aborto, na verdade, ele é um comércio, ele é um mercado negro, na verdade, que envolve muitas e muitas coisas.
Existem órgãos que financiam isso, porque tem por trás dele toda a questão do controle populacional, tem interesses políticos, econômicos. O exemplo dos Estados Unidos, a maior rede que produzia esse tipo de argumento, vamos legalizar para proteger o direito das mulheres, se tornou, depois que foi legalizado o aborto nos Estados Unidos, a maior rede de clínica de aborto americana, a maior rede de clínica do mundo, faturando bilhões de dólares. Eles não estão interessados na proteção da mulher. O que eles querem é o dinheiro que as clínicas de aborto podem produzir, a manipulação genética. Uma vez que você descarta aquele embrião como vida humana, você pode manipular, você pode fazer pesquisas em cima dele, mas é um interesse sujo, macabro, sinistro, covarde, porque sempre existe um interesse por trás do aborto, que não é a proteção e o direito da mulher. Eles até usam aquela frase clássica: toda mulher tem o direito de determinar sobre seu próprio corpo. Tá, mas aquela vida que está dentro dela não é parte do corpo dela. Ou a mulher é feita de cabeça, tronco, braço, perna, criança. E também se esquece que muitas das crianças abortadas são mulheres. E os direitos destas, então, fica onde? Se esse movimento pelos direitos da mulher estivesse realmente interessado em defender e cuidar da mulher, também defenderia os direitos destas que são ainda tão indefesas. Então eles usam até argumentos do tipo: nós precisamos conceder à mulher a possibilidade de fazer um aborto seguro, num hospital, de maneira bem higiênica, tudo mais. Queremos proporcionar a estas mulheres um aborto seguro. Então, para aquela que quer matar o seu filho, nós vamos dar uma sala higienizada com profissionais, e para aquela que quer dar à luz, nós deixamos nos corredores. Ou que volte para casa e volte outro dia. Exatamente, até perder seu bebê. Sem marca, como tem acontecido o tempo todo no nosso país. E eles ficam jogando, né? Vocês religiosos, isso é argumento de religioso. Mas os argumentos que defendem a vida, eles são argumentos científicos. Morais. Né? Morais. Ninguém está falando aqui, não pode abortar porque Deus mandou. Também Deus mandou não matar. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Não matarás. Mas só que quando um pró-vida ou qualquer um cidadão cristão se posiciona com argumentos científicos, eles usam o discurso: vocês são religiosos, o seu argumento científico, racional, não serve. Claro que eles vão usar desse tipo de defesa, porque na verdade eles não têm a própria defesa, eles não sabem defender a causa deles, porque quem vai contra a verdade, contra a lógica, contra a moral, contra a natureza, nunca vai ter argumento suficiente para sustentar a sua posição. Esperamos ter te ajudado com esse vídeo a esclarecer algumas questões que às vezes surgem como dúvida, até mesmo para quem já se afirma contra o aborto. Mas diante de um argumento, às vezes ficamos na dúvida: e aí? Será que estou certa? Será que o outro está certo? Que você possa compartilhar esse vídeo, divulgar nas suas redes sociais, para que outras pessoas, cristãs ou não, possam entender melhor essa questão do aborto. E se você gostou da nossa camiseta, você pode também ter uma dessa e mostrar aí que você é um pró-vida, que você é a favor da vida, contra o aborto. A gente vai deixar o link aqui na descrição do site para adquirir a camiseta, você que quer abraçar essa causa com a gente. Ser a voz daqueles que ainda não têm voz para se defender. Junte-se a nós, seja também um agente juntos pela vida. Deus abençoe você. Um abraço. Juntos pela vida.